Cláudia Costa, prazer recebê-la aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e você já pode começar falando sobre as mulheres, aliás, as quais a grande maioria, né, professora, porque a gente sabe que existem mais professoras do que professores. Você pode já direcionar a sua homenagem às mulheres. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Quero agradecer o convite, né? O programa é iniciando aqui essa semana na nossa cidade e é um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer também a todas as mulheres que junto comigo militam na causa educacional aqui em Catanduva e também as minhas colegas secretárias, porque eu acho que nesse momento também, aqui além de representar a educação, eu represento também o governo do Padre Osvaldo e as mulheres secretárias do governo, que temos aí realizado um trabalho bastante intenso em diferentes secretarias e acredito que isso também tem mobilizado ações importantes na cidade em favor do bem comum. Então, eu abraço também as colegas secretárias, porque esse desafio também de estar na política é muito maior até do que aquele da sala de aula, que é um nicho, e a política, ela acaba abrangendo a sociedade como um todo. E em relação à educação em particular, como você disse, Marcão, é uma profissão predominantemente feminina. Tem até alguns estudos que falam, né, a respeito da feminização do magistério e que esse processo ele é intenso, sobretudo a partir dos anos 70. Até então, a própria docência, o magistério, era predominantemente masculino. E hoje, né, ela é uma profissão predominantemente feminina. E principalmente nos estratos iniciais da educação. A educação infantil, o ensino fundamental, anos iniciais, é predominantemente feminino. E enquanto, né, os níveis mais elevados também da educação, nas universidades, por exemplo, predominam os homens. Então, a gente ainda tem, de certa forma, né, um antagonismo de gênero nesse sentido, onde as mulheres elas acabam predominantemente nas etapas iniciais da educação e os homens que vão para a carreira do magistério acabam chegando muito mais facilmente aos níveis universitários. Talvez, né, historicamente isso também se explica, talvez não, com certeza isso historicamente se explica, por conta das demandas da vida da mulher, que muitas vezes, em alguns momentos, interrompe a carreira, né, para se dedicar a filhos, né, enfim, e os homens seguem a vida, né, acadêmica. Então, hoje a gente tem um quadro bastante significativo da predominância feminina nas etapas de educação infantil e fundamental. E aqui em Catanduva isso é muito nítido também. Isso talvez seja também pela sensibilidade e a paciência, né, que a mulher tem, é maior, né? Até por conta dela ser a dona do lar, né, que sim, inclusive sim. Tem que educar os filhos, aturar as folias. Existe uma questão que ela é cultural também em relação a essa questão, né, da mulher ter mais paciência, né, ter o instinto materno, vamos dizer assim, e acaba que isso se reflete na própria formação e na atuação profissional. Também, historicamente, a profissão da docência foi uma das primeiras permitidas às mulheres. Quando elas não tinham acesso a outras profissões, a enfermagem e a docência foram os primeiros campos que se abriram à mulher, ainda que leiga. Às vezes, até essa informação, ela se tornava uma educadora ali, né, da sua comunidade. Ô, Cláudia, a gente percebe as mulheres reivindicando muito a equidade de salários, né? Na educação existe isso? Ou não, eles na são educação comparados? é igual. Tá? O mesmo valor de hora-aula que um homem recebe, já é uma uma mulher conquista, recebe, né? também. Não tem, a isonomia ali está garantida nesse sentido de que não há diferença salarial entre homens e mulheres. Bom, No serviço público. Agora, nas escolas particulares, existem variações de salário, não só em relação à questão de gênero, mas a questão de outras formações e tudo mais. Mas no serviço público, o valor de hora-aula é igual. Bom, como estamos falando do Dia Internacional da Mulher, eu gostaria que você falasse agora um pouco sobre a sua trajetória, a sua carreira, principalmente, né, eu creio que sempre desde o início, na educação. Sim. Eu me formei em História, a gente começa a falar o ano aqui de quando se formou, já dá para fazer as contas da idade. Não, mas né? eu faço questão que você diga. A idade é 44. Não, o início. Sim, eu terminei História em 99, e em 2000 eu já iniciei a pedagogia. Nesse meio tempo, enquanto eu fazia pedagogia, eu fiz 3 pós-graduações lato sensu, e terminada a pedagogia, aí eu já dava aula de História desde 2001, aqui mesmo em Catanduva, né? E desde então, né, na sala de aula, então concluí a pedagogia já exercendo a profissão de professora de História no ensino fundamental 2 e no ensino médio. E em 2007 eu iniciei no ensino superior e em 2008 entrei no mestrado. Eu fiz mestrado em Educação no Centro Universitário Moura Lacerda, em Ribeirão Preto.
E terminado o mestrado, eu disse, agora não vou estudar mais nada, né? Chega, no mestrado tá bom. Isso era junho de 2011. Fevereiro de 2012 eu já estava no doutorado, na UFSCar. Terminei o doutorado em 2015 e nesse trâmite todo eu continuava trabalhando, né? Em escola particular e no IMES. E depois, 2019, eu fui para o Otacílio como coordenadora, 2020 como coordenadora do Kelvin e 2021, desde então, né, assumi a Secretaria de Educação. E hoje, como secretária de Educação, você acha que já atingiu tudo aquilo que você almejou ou você ainda quer dar passos mais largos, podemos assim dizer? Eu acho que assim, nesse momento, hoje, falando de hoje, eu acho que nesse momento o meu foco é realmente fazer desse trabalho da educação um marco na minha vida, pessoal, profissional e para a cidade. Mas a gente sabe que esse cargo também ele é um cargo transitório. Então, ao mesmo tempo, eu sei que eu não posso ficar parada em termos de formação, em termos de profissão, tenho que continuar buscando. Então, nesse momento, o meu foco é a Secretaria de Educação. Mas dizer que aqui é a linha, cheguei, não, acho que não, porque a gente precisa se propor o tempo todo os novos desafios, até para não se acomodar nesse lugar. Porque à medida que a gente se acomoda no lugar que estamos, perdemos a oportunidade de novos desafios. Então, depois da gestão, que eu espero concluir junto aí com o governo do Padre Osvaldo, todo o tempo que ele estiver, os desafios virão e eu estou aí disposta a encará-los também. Talvez um concurso em universidade, alguma coisa. Já surgiram, já passei em Instituto Federal 2 vezes, mas aí, por escolhas pessoais e profissionais do momento, escolhi ficar onde estava. Mas está aí pela frente os desafios que vierem. Nós teremos várias mulheres falando também aqui, através de vídeos, inclusive uma homenagem que o J7 Notícias, né, Zé, presta às mulheres. Mas eu gostaria, Cláudia, que você aqui representando todas as mulheres, se você tivesse que prestar uma homenagem hoje a uma mulher, assim, digamos, especial na sua vida, a quem você faria ou gostaria, né, de fazer essa homenagem? A minha mãe. Com certeza a minha mãe. Porque entre todas as mulheres que passaram na minha vida, tenho grandes marcas, né? Professoras, amigas, mas nesse momento, aquela que me deu a vida é a grande homenageada do meu coração nessa manhã. Muito obrigado pela sua participação aqui no J7 Notícias e, mais uma vez, parabéns pelo Dia Internacional das Mulheres. Muito obrigada e o meu abraço a todas as mulheres que confiam naquilo que nós temos feito à frente da educação, mas principalmente a todas as mulheres da nossa cidade, mães dos nossos alunos, a todas aquelas que estão aí já no mercado de trabalho nessa hora, as minhas colegas secretárias e, enfim, a todos os homens também que respeitam e valorizam a mulher, não apenas nesse dia, mas em todos os dias da convivência. Muito obrigado. Assim, emendando até essas homenagens, Zé, eu acho que a gente deveria também aqui abrir um espaço para fazer uma homenagem hoje à distância, muito longe, mas assim, pelo sofrimento, pela aflição que elas estão vivendo, que são as mulheres ucranianas. Exato. E por que não também lembrar das mulheres russas, né? Que elas até porque foram as precursoras desse dia, né? Exatamente. Sim. O Dia Internacional da Mulher, ela acontece exatamente no contexto da Primeira Guerra, quando lá em 1917, 8 de março de 17, as mulheres russas fizeram um movimento que depois essa data oficializou pela ONU em 75, né, como o Dia Internacional da Mulher. Então, essas mulheres que vivenciam uma guerra são as grandes guerreiras em luta pela sobrevivência própria dos filhos e do próprio país. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Marco.